No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Boa noite para você que está conosco aqui nas nossas plataformas digitais. Estamos chegando nesta sexta-feira, dia 26 de junho de 2020, para mais uma vez trazer aqui o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Saúde e Bem-Estar que te faz companhia todas as sextas-feiras, e nós hoje vamos reapresentar mais um programa especial aqui nas nossas plataformas digitais. Para você no Facebook, é importante você curtir, é importante você compartilhar com seus amigos, é importante você marcar os seus amigos para que ele possa ter acesso às nossas informações divulgadas aqui no nosso programa Saúde e Bem-Estar. Para você que está conosco através do nosso canal no YouTube, já deixa aí o seu like, vai também ativando o sininho de notificações para que você possa ser informado toda vez que o nosso programa começar e assim não esquecer e não perder o nosso programa aqui toda sexta-feira. Aproveita também para se inscrever aí no nosso canal, assim você terá acesso a essa playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, os mais diversificados assuntos relacionados à área da saúde e do bem-estar. Você tem aqui no nosso canal no YouTube. É importante você se inscrever e ter acesso a estes nossos programas que já foram ao ar. Nós vamos reapresentar aqui na nossa programação nesta sexta-feira um programa que a gente trouxe aqui o assunto importante sobre reumatologia e também sobre aqueles casos de alunos superdotados, com habilidades especiais. Nós recebemos aqui em nossos estúdios a doutora Maria Luísa, ela que é psicóloga e vem para falar a respeito, então, portanto, desses alunos com habilidades especiais. E também conversamos aqui com a doutora Mariana Machado, ela que é reumatologista, que vem falar aí dos principais problemas relacionados ao reumatismo e outras informações desta área aqui no nosso programa Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira. Muito bem, então a partir de agora esses 45 minutos será de muita informação para a gente conhecer um pouco mais de determinados assuntos. E eu começo falando aqui com a Maria Luísa, que é muito comum a gente ouvir pessoas falando aí de pessoas que possuem déficit intelectual, falta de habilidade no aprendizado, no dia a dia, mas hoje nós vamos abordar o outro lado aí desses fatos, né? Primeiro gostaria que a senhora explicasse para a gente e para quem nos assiste nesse momento, né, o que são altas habilidades ou superdotação percebidas aí, principalmente nos estudantes. As altas habilidades, ela é composta por uma definição, inclusive do MEC, que são as pessoas que têm uma habilidade acima da média, né? Seja numa área específica ou em áreas combinadas, de uma maneira de conhecimento geral, que nós chamamos de acadêmico, e que além dessa habilidade acima da média, ela também tem muito envolvimento com a tarefa, com coisas do seu interesse e criatividade na resolução de problemas, de uma forma em geral. Agora, Maria Luísa, no ambiente escolar, no dia a dia, como que o professor ou profissional, né, da área pode identificar um estudante com essas habilidades? Bom, tem algumas características importantes de ressaltar. O estudante com altas habilidades geralmente é um estudante muito curioso, né? Então, ele é questionador, ele está sempre procurando um pouco além daquilo que o professor traz para a sala de aula, daquilo que está no seu embasamento ali da aula. Ele também é um estudante que está sempre pesquisando, fazendo coisas que não são do interesse assim, da maioria, né? Então, às vezes, em casa, ele procura se focar mais do que a grande maioria dos estudantes. Então, ele se destaca nessa área. E aí pode ser em diversas áreas, mas a gente atenta a essas características. Ele é sempre questionador, ele tem sempre um olhar diferenciado. Bacana, a gente já vai falar um pouquinho mais a respeito desse assunto, mas quero falar com a doutora Mariana também. A gente, quando ouve falar de reumatismo, e pelo menos a gente ouvia falar muito isso no passado, que reumatismo era doença de pessoas mais idosas, né? O que tem de verdade nisso? Existe uma idade específica para a pessoa apresentar os sintomas de reumatismo ou isso independe da idade? Na verdade, o reumatismo ele pode acometer qualquer faixa etária. Então, crianças, jovens, adultos e os idosos também, né? O que acontece é que tem uma doença muito prevalente na reumatologia, que é a osteoartrite, né, que é conhecida como artrose. E ela acomete mais pessoas acima de 50, 60 anos. Mas nós também temos outras doenças. Por exemplo, tem uma artrite que é chamada de artrite idiopática juvenil. Ela acomete as crianças, certo?
Tem outras doenças, como o lúpus, que acomete uma faixa etária de 20, 30 anos, né? Tem outra doença que chama espondilite anquilosante, que acomete mais homens abaixo de 45 anos. Geralmente esse é o início da faixa etária. Então nós vemos todas as faixas etárias, ou mulher, homem, independente, tem todas as faixas etárias, sim. A senhora já falou um pouquinho, né, que existem vários tipos, né, da doença, né, do reumatismo, doenças reumatológicas, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, né, desses vários tipos e principalmente também se eles podem levar à morte. Sim, então, como eu falei, são vários tipos, né? Mas essa questão de levar ao óbito, elas podem sim. Mas isso depende muito do tipo de doença e do tipo de acometimento que ela vai ter nos órgãos. Pode ser o acometimento, por exemplo, renal, que aí a pessoa sim pode vir a óbito em alguns casos, ou pode comprometer muitas vezes pulmão, rins, coração. Então, nesses casos, pode levar a óbito, dependendo da gravidade da doença, claro. Com toda certeza. Agora, Maria Luísa, voltando a falar de crianças com altas habilidades, quando se identifica esse estudante ou essa pessoa com altas habilidades, qual que é o próximo passo, o próximo procedimento em relação a isso? Bom, as escolas identificando um estudante ali na sua sala de aula, principalmente quando eu falo em escolas, agora que eu me reporto às escolas da rede estadual, né, elas têm uma ficha de encaminhamentos, que inclusive possui essas características para facilitar a identificação, então encaminham os estudantes lá para o nosso núcleo, né. Nós que ficamos ali na coordenadoria, recebemos esses estudantes e começamos um processo de avaliação, para detectar se sim ou se não o parecer para altas habilidades de superdotação. Legal. Maria Luísa, eu queria que você falasse um pouquinho também, se eu pronunciar errado que você me corrija, o que é o NAAS, né? E qual é o principal objetivo e qual o público-alvo para o atendimento? NAAS, a nossa sigla, né? Núcleo de Atendimento de Atividades de Altas Habilidades de Superdotação. Nós atendemos a rede estadual de ensino, aqui de Dourados e também de 11 municípios que são responsabilidade da coordenadoria. E o nosso objetivo é identificar esse estudante nas escolas, fazer a avaliação e, tendo um parecer positivo, fazer o acompanhamento. Então, nós temos toda uma legislação para acompanhar estudante com altas habilidades de superdotação. Nós entendemos que é uma classe que faz parte da educação especial e que ele tem direito a atendimento especializado. Deixa eu fazer uma pergunta, Paulinho, que me surgiu aqui, a dúvida. Tem uma idade para isso, um ano escolar que se percebe mais cedo, mais tarde, se descobre mais cedo, se descobre mais tarde, se pode trazer alguma consequência ou é natural do aluno que vai aparecendo isso daí conforme ele vai passando de ano, vai se aprofundando no seu estudo? As altas habilidades, quando a pessoa tem, é presente desde sempre. O que acontece muito é a identificação tardia. Então, por vezes, a criança não tem a identificação logo de início, e vai se perceber quando ela já está lá no 9º ano, no 1º ano do ensino médio, que ela diverge mais. Mas pessoa com altas habilidades sempre apresenta comportamentos precoces, por isso a importância de estar atenta a esses comportamentos. Vale destacar, na nossa apresentação, até agradeci ao Ney, né? Nós estamos falando, você e também a Silvana fazem parte da Secretaria Estadual de Educação, são as escolas atendidas pelo Estado. Né? Exatamente, nós ficamos aqui na Coordenadoria Regional de Educação, né? Temos lá o nosso espaço e atendemos toda a rede estadual de educação, tanto de Dourados quanto de 11 municípios que fazem parte da nossa coordenadoria. Bacana, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira, nós estamos falando a respeito de crianças e estudantes, né, com altas habilidades, e também sabendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais sobre o reumatismo, né, que tem várias faces, como já foi colocado aqui no programa, que afetam muitas pessoas, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais nestes assuntos. A você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, já aproveita, a gente lembra sempre, né, para você compartilhar aí com seus amigos, ajudar a divulgar o nosso programa. A você que nos assiste também através do nosso canal no YouTube,
aproveita, deixa o seu like aí, ativa o sininho de notificações, assim você vai ser informado e não vai perder aqui o nosso Saúde e Bem-Estar. Você vai receber a notificação toda vez que nós entrarmos no ar ao vivo. Também, claro, te convido a fazer a sua inscrição aí no nosso canal, o canal da Grande FM, assim você vai ter acesso à playlist completa com todos os programas Saúde e Bem-Estar que já foram ao ar. Esse também ficará à sua disposição para que depois você possa rever na íntegra todo este nosso programa e também poder compartilhar com seus amigos. Então é importante você se inscrever aí no nosso canal e ajudar, claro, a divulgar o Saúde e Bem-Estar, o programa que fala de saúde aqui da Rádio Grande FM. E quando a gente fala de saúde, a gente tem um parceiro especial aqui do nosso Saúde e Bem-Estar. Claro que eu estou falando da Unimed Dourados, né? Unimed Dourados que faz esse trabalho também de cuidar da sua saúde. Sentir-se cuidado é poder contar com Unimed Dourados, é poder fazer parte das 40 mil vidas atendidas por mais de 400 médicos no Mato Grosso do Sul. Poder contar com farmácia e laboratório próprios e um ambulatório com agilidade em consultas médicas. Acreditamos que este é o cuidado que você merece, porque cuidar de você, este é o plano há 40 anos da Unimed Dourados. Muito bem, do nosso Saúde e Bem-Estar, doutora Mariana, vamos falar um pouco mais de reumatismo, né? Vamos entrar aí um pouquinho mais profundamente em relação aos efeitos desta doença. Qual é o prejuízo que essa doença causa no paciente, no cidadão que é acometido por uma dessas formas de reumatismo citada pela senhora? O grande prejuízo para os pacientes são as deformidades articulares, né? Então, essas deformidades podem levar muitas vezes a pessoa a necessitar de um auxílio de bengalas, uso de cadeira de rodas, né? Fora isso, também tem um comprometimento dos órgãos, né? Que pode ocasionar, em alguns casos, como eu já falei, do pulmão, coração, Sim. rins. Mas o grande prejuízo é esse, além que interfere na qualidade de vida, né? E interfere também na vida social e profissional da pessoa. A gente sempre comenta aqui na rádio, a gente sempre percebe, né, que quando a gente fala de prevenção, parece que tudo fica bem melhor, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa prevenção. Existe um exame preventivo que pode detectar o reumatismo e evitar problemas maiores para a pessoa. E aí eu sempre ouvia também, né, dos mais antigos, filho, coloca um chinelinho, coloca uma meinha, não coloca o pé no chão, isso vai te dar problema, isso tal. Isso é verdade também, faz parte, enfim, este trabalho preventivo, quais são os melhores caminhos a serem tomados? Assim, infelizmente não existe um exame preventivo, né? O que existe são características da doença inicial, né, que pode ser observado pela pessoa e buscar um auxílio médico o mais rápido possível. Então, os sintomas são dores articulares, mãos, pés, punhos, joelhos, ombros, né, dor nas costas, e observar se essa dor é mais de caráter inflamatório, como essa dor inflamatória é mais pela manhã. Né? Uhum. Tem outras doenças também que podem acometer a pele, ter lesões na pele, ou lesões no rosto, feridas dentro da boca, queda de cabelo importante. Então, todos esses sintomas são característicos de início de uma doença reumatológica. Uhum. E a prevenção seria observar esses sintomas para dar início ao tratamento. E esse negócio de colocar o pezinho no chão existe ou não? Não, isso não tem assim uma comprovação, né, de que isso vai interferir. São doenças crônicas que geralmente são de caráter genético. Então, a pessoa, o que pode acontecer é ter um ponto gatilho para iniciar essa doença, né? Então, tem algumas infecções que são pontos gatilhos para início de doença. O tabagismo também é um ponto gatilho para início das doenças. Mas são pontos gatilhos, a pessoa já tem uma predisposição para início da doença. Muito bem, quero voltar a falar com a Maria Luísa, ainda para falar e entrar um pouquinho mais nessa questão ainda da identificação desse aluno com altas habilidades. Existe uma metodologia única para fazer essa identificação desse aluno com altas habilidades? Não, na verdade existem várias linhas teóricas.
Nós aqui do núcleo, né, juntamente com a literatura do MEC e do nosso centro estadual em Campo Grande, a gente segue a linha de Renzulli e de Gardner, que são teorias que vão amparar o nosso trabalho. A gente chama teoria dos 3 anéis e teoria das inteligências múltiplas, que vão, dentro da identificação, buscar mesmo essa habilidade acima da média, o envolvimento do estudante com as tarefas e a criatividade. Mas, além deles dois, existem várias linhas teóricas. Agora, ainda dentro desta explicação, eu queria que você falasse um pouquinho da seguinte maneira: feita todas as análises da identificação de altas habilidades ou a superdotação do estudante, ficou comprovada essas características, quais são os procedimentos para lidar com este estudante no dia a dia lá da escola? Dando um parecer positivo, nós fazemos todo o acompanhamento do estudante no seguinte sentido. Nós temos a parceria com a escola para estar orientando lá o professor da sala de aula regular, coordenação, direção de como trabalhar com esse estudante, né, de identificar a área que ele tem essas altas habilidades, para que ele possa ter atividades que correspondem à sua habilidade, né? Porque ele tende a terminar as suas atividades mais rápido que o restante da turma, e tudo isso ele precisa ser compreendido. E também no contraturno nós temos o atendimento educacional especializado, que é uma sala que vai atender os estudantes com altas habilidades, de modo que eles possam produzir projetos dentro daquilo que é interesse dele. Mas a questão de socialização com os demais alunos, isso não é retirado desse aluno simplesmente por ele ter altas habilidades em relação aos outros, né? Não. Alguns estudantes têm um pouco de dificuldade, porque eles se compreendem um pouco diferente, né? Então, assim, eles percebem que o gosto deles é um pouco diferente, que eles, quando os menores falam, parece que eu sou um pouco mais estudioso, os meus colegas não são muito, mas a gente faz todo esse trabalho dele compreender as suas características e também compreender os colegas. Bacana. Vamos voltar a falar de reumatismo e entrando ainda nessa linha de identificação ou provavelmente também de chegar a um diagnóstico dessa doença, doutora Mariana. Quais os principais sintomas que uma pessoa começa a observar que possa levar a ela a ser detectada depois com o reumatismo, por exemplo? Bom, os principais sintomas são as dores articulares. Esse é o principal. Então, dor nas mãos, pés, punhos, né? Dor nas costas. E essa dor geralmente inflamatória, que é mais pela manhã, né? Também tem as outras lesões de pele, os outros sintomas que são lesões de pele, lesões dentro da boca, queda de cabelo importante. Esses são os sintomas de algumas doenças reumatológicas, falando de uma maneira geral, né? Claro que cada uma tem a sua característica. Por exemplo, eu vejo também pessoas dizerem que têm reumatismo, que às vezes sentem essas dores ou esses sintomas com a mudança de temperatura, ou mais quente ou mais frio. Isso é possível? Sim, existe uma sensibilidade maior no frio, né, em relação à dor. Não que isso signifique a piora da doença, mas a sensibilidade da pessoa é maior, sim. Aí a gente ouve também, né, muitas informações de cuidado, de medicamentos. Existem muitas formas, muitas propagandas hoje, né, fácil, você entra numa farmácia, tá cheio de remédio e tal. E aí, a gente sabe também que existe um risco, né? Sim. Qual é o risco de automedicar nesse caso? O grande risco, nesse caso, é perder a janela, que nós chamamos de janela de oportunidade para fazer o diagnóstico. Então, a pessoa toma um analgésico, um anti-inflamatório, acaba melhorando um pouco, né? Uhum. E vai postergando esse diagnóstico e depois não conseguimos dar início ao tratamento precoce, né? Então, esse tratamento, ele acaba ficando atrasado, né? Uhum. É sempre importante dizer que essa automedicação ou procurar essas alternativas diferentes, tratamento tem que ser visto com muito cuidado, independente de qual seja a doença. É importante sempre reforçar isso, né? Sim, é importante porque, na verdade, o que nós temos que fazer é o diagnóstico para o início do tratamento. Isso que é o grande objetivo. Principalmente na reumatologia e nas outras áreas também. Na reumatologia, até por conta das diferenças de tipo de doença dentro dela, cada uma tem uma especificidade e uma forma de tratamento diferente que usa um medicamento diferente também. Sim, sim. Na reumatologia são aproximadamente 120 doenças, né? Cada uma tem sua característica e o tratamento também difere de uma de outra. Às vezes tem alguma medicação que é parecida, mas geralmente o mais importante é fazer o diagnóstico precoce mesmo.
Ou seja, está aí reforçado para você que nos assiste, claro, antes de sair comprando qualquer medicamento, porque alguém que tem a doença, tomei isso, foi bom, pode ter sido bom para ela, mas pode ser ruim para você, porque são coisas diferentes. Procure um especialista, um profissional, um médico da sua confiança, para que você possa ser avaliado e, claro, comprar o medicamento correto para aquilo que você está passando naquele momento. Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira, dia 9 de agosto de 2019, lembro mais uma vez e convido a você que nos assiste aí pelo Facebook, já aproveitar, né? Curtir aí o nosso programa, compartilhar com seus amigos, ajudar a divulgar aqui o nosso Saúde e Bem-Estar. Com certeza as pessoas que estão assistindo, que podem vir a assistir também, vão ficar por dentro desses assuntos que nós estamos abordando no programa de hoje. A você que nos assiste através do nosso canal no YouTube, lembro sempre, é bom importante você deixar o seu like, você ativar o sininho de notificações para ser informado, não esquecer aí o dia do programa, você recebe a notificação e vai poder acompanhar sempre ao vivo o nosso Saúde e Bem-Estar. Claro, você que também está nos assistindo pelo Facebook, pode aproveitar, se inscrever aí no canal da Grande FM, acessar todos os nossos conteúdos, acessar os programas que já foram ao ar, vai acessar esse também na íntegra para você rever quantas vezes quiser e aproveitar também para compartilhar com seus amigos. Esse é o convite especial que a gente faz para você que está sempre com a gente aqui durante toda a sexta-feira. Vamos falar novamente de habilidades, altas habilidades, e quando a gente fala sobre esse assunto, pelo que a gente já falou aqui, às vezes dá aquela impressão que isso não é muito comum ou que é raro estudantes, alunos que tenham altas habilidades. Na cidade de Dourados, dá para a gente ter uma noção mais ou menos de quantos alunos são identificados com essas características? Olha, aqui em Dourados o núcleo existe desde 2007. Então, muitos estudantes já foram identificados. Alguns já estão, inclusive, na faculdade, com sua vida profissional constituída. Mas o que nós percebemos a Organização Mundial de Saúde, o MEC, também estima que 4% da população tem altas habilidades. E nós vemos um número muito baixo de estudantes perto desses 4%. Não somente em Dourados, mas a um nível mundial, assim, nós percebemos essa dificuldade da identificação. E quando se trata de altas habilidades, como em todos os casos, ele tem alguns desafios, né? Quais são os grandes desafios encontrados por este aluno? Um dos desafios é ele compreender as características que ele tem, né? Como eu disse, ele é um estudante diferenciado. Ele tem uma aprendizagem diferenciada, a sua criatividade, a resolução de problemas, todo o foco do seu estudo é diferenciado. Então, a nossa primeira preocupação é ele se compreender suas características e oportunizar para ele momentos e formas dele aproveitar essa habilidade que ele tem, para que isso não se perca. Muito bem, vamos voltar a falar de reumatismo, doutora Mariana, e como a senhora já citou aqui, mais de 100 tipos dessa doença que pode se manifestar nas pessoas, a gente falou também já um pouquinho a respeito de medicamentos, a forma correta de se lidar com esses assuntos, mas a grande pergunta que talvez todos possam fazer nesse momento, reumatismo tem cura? Então, na reumatologia, nós falamos muito em remissão, porque são doenças crônicas e a doença pode passar por períodos de inatividade, né? Ela fica inativa e esse é o grande objetivo do nosso tratamento, né? A remissão da doença, que a doença não fique ativa. Sim. Mas o tratamento é para a vida toda. Ou amenizar, pelo menos, os sintomas dela, porque a pessoa exatamente. Seja menos impactada possível, né? Isso, o grande objetivo é esse, tirar a inflamação, tirar a dor e melhorar a qualidade de vida da pessoa, de tal forma que a pessoa consiga ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa, né? Mas sim, o acompanhamento é para a vida toda. E aí, dentro desse assunto, a gente pode falar aqui, então, que existem avanços na parte da medicina nesse sentido. Sim, o avanço é espetacular. Isso antigamente não tínhamos muitas medicações, né? Hoje, as medicações, elas agem no alvo da doença, da maneira assim que nós conseguimos mudar o curso da doença. Então, não são só sintomáticos. São medicações para realmente mudar e amenizar os sintomas e não provocar aquelas deformidades, que são as consequências. Deixa eu só fazer uma pergunta, se eu estiver errado, me corrija. Artrite reumatoide tem alguma ligação? Artrite reumatoide? Artrite reumatoide. Sim, é uma doença prevalente na reumatologia, né? É uma doença inflamatória que tem uma artrite simétrica, nós falamos. Então, assim,
artrite das mãos, dos pés, dos joelhos. A pessoa normalmente tem uma rigidez matinal, não consegue movimentar a mão de manhã, e isso dura mais ou menos meia hora ou mais, né? É para durar mais de meia hora, na verdade. Então, esses são alguns sintomas da artrite reumatoide. Ela é uma doença reumatológica, sim, e muito prevalente. Muito bem, vamos voltar aqui a falar com a Maria. E aí, a gente falou bastante aqui da identificação do aluno com altas habilidades, da forma como a escola lida com esse aluno e tudo mais. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, e se for possível, desse aluno fora desse âmbito escolar ali. Precisa ter um acompanhamento? Como é que se faz esse acompanhamento desse aluno identificado com altas habilidades fora do ambiente da escola? Sim, esse estudante, as características constituem como pessoa, né? Então, vai trazer diversas situações para uma vida toda. Nós, enquanto núcleo, damos todo o apoio, inclusive para a família, de modo a sugerir acompanhamentos para ele. Então, tem alguns estudantes que precisam de acompanhamento psicológico, alguns estudantes precisam, na grande maioria, ser inseridos em diversas atividades de enriquecimento. Então, geralmente, eles estão em muitos cursos, atividade física. Nós procuramos sempre estar dando esses encaminhamentos para que a habilidade dele seja cada vez mais aproveitada e estimulada. Um aluno que ele tem altas habilidades ou tem a superdotação, dizem que ele tem dificuldades em outras áreas. Isso é mito, é verdade? O que dá para falar sobre esse assunto? Nas altas habilidades, na superdotação, acontece da seguinte forma. Nós chamamos de desempenho acadêmico aquela pessoa que tem conhecimento geral. Ela é boa em tudo. Mas nós temos também, na grande maioria das nossas avaliações, encontrado estudantes com uma habilidade única. Então, por vezes, ele tem altas habilidades em arte, com psicomotricidade, no esporte ou em matemática. E isso, sim, pode ocorrer dele ter dificuldades nas outras áreas. Uma coisa não impede a outra, né? Então, nós temos estudantes que são assim, excelentes em robótica, conhecem linguagens de programação de forma excepcional, mas que têm dificuldade em português. Isso é completamente compreensível. Isso passa pelo foco porque ele tem a aptidão ou gosto por aquele tipo de matéria e por isso ele acaba deixando as outras áreas de lado? Sim, eles canalizam o foco para aquilo que é a habilidade, né? O nosso trabalho vem, inclusive, nesse sentido da orientação, de trazer a importância de todas as matérias, não só ali para o ano escolar, mas para uma vida, né? E canalizar a inteligência que ele também pode usar nas outras atividades. Bacana. A gente falou aqui já do programa, e você citou aí também durante a entrevista, de que lá dentro do núcleo você tem as pessoas qualificadas. A gente falou da Silvana, que faz esse trabalho em conjunto contigo lá. Mas é preciso ter esta equipe toda trabalhando em conjunto para que possa fazer essa identificação, que é o primeiro passo, que é importante, e depois fazer esse acompanhamento com qualidade também. Vocês hoje no núcleo estão preparados, com uma equipe pronta para atender todos os alunos que forem identificados com essas habilidades? Aqui em Dourados nós contamos com uma professora, que também é especialista em educação especial, e ela atende os nossos estudantes, assim como nos outros municípios, né? Aqui em Dourados o nosso atendimento acontece na Escola Reis Veloso. Nós temos uma sala de recurso que dá todo esse apoio para os alunos e para a professora. A Silvana até melhor que eu falaria dessa questão da atuação da professora, mas nós contamos sim com uma equipe e nós estamos em constante estudo, nós estamos sempre buscando congressos, estamos numa pós-graduação, né, a primeira turma que abriu de altas habilidades, buscando conhecimento para colaborar com a sociedade nesse sentido. Agora, doutora Mariana, a gente falou também aqui alguns assuntos, mas o mais importante das pessoas que, porventura, porque existem muito os chamados vizinhos médicos, né? Porque a pessoa reclama de um determinado sintoma, já diz que aquela pessoa, eu tinha isso também, foi identificado com isso. É sempre importante procurar o profissional, né, o médico, para fazer exames mais detalhados, para se ter o diagnóstico mais correto antes de iniciar qualquer tipo de tratamento por fora, né? Sim, esse é o grande, na verdade, um conselho, né, assim, para a população, sempre que tiver os sintomas, procurar um médico para saber se isso trata-se de uma doença inflamatória ou se é uma doença somente assim mais mecânica, né, que nós temos esse termo quando
é uma doença mais por movimentos, assim, né, ou por pesos, mas o médico vai saber diferenciar, né, o tipo de doença e a necessidade de procurar um especialista, ou se tiver a oportunidade, já procurar o especialista. Reumatismo sempre teve, né? E aí a gente percebe que todo mundo fala de reumatismo hoje, mas a gente não via falar tanto nisso daí no passado. Não se falava e tinha reumatismo, hoje tem informações, por isso aparece mais casos? Hoje o avanço da informação também é bem importante, do conhecimento, né? Então essas doenças antigamente não eram tão estudadas, né? Hoje em dia nós temos esse conhecimento e o avanço terapêutico também, que é muito importante. O reumatismo, eu quero voltar um pouquinho lá atrás, dá para explicar que ele é genético, ele pega, ele não pega? Ele não pega, né? Ele tem algumas doenças, sim, que são hereditárias, né? Que causa o reumatismo. Isso. Por exemplo, vou citar um exemplo do lúpus, que é uma doença que acomete geralmente mulheres na faixa etária de 20, 45 anos. Ela é genético, né? Então, são feitos vários exames para ver se a pessoa se enquadra naquele diagnóstico. Sim. É como se a gente montasse um quebra-cabeça nesses diagnósticos. Então, a pessoa tem que ter a clínica, mas tem que ter o exame compatível também. Agora, Maria Luísa, o Oswaldo tocou num assunto que também me chama a atenção, e aí eu trago para a tua área também, que é hoje o acesso à informação. Hoje, claro, e também com o avanço, como já disse a doutora Mariana, também da tecnologia, da medicina, e aí trazendo para a área da educação. Quando a gente falou agora há pouco, quando a gente fala de altas habilidades, parece que não é tão comum, isso também se dava, de repente, isso já existe há muito tempo, mas como não se tinha a identificação, ou não era tão divulgado, muitos alunos passaram pelas escolas com essas habilidades e não foram identificadas e acabaram, entre aspas, perdendo grandes oportunidades por conta da não informação a respeito dessas habilidades? Com certeza. Cada vez mais que nós conhecemos as famílias, e daí na nossa entrevista, a gente pergunta, né, na família, não tem alguém que demonstra características dessa? Ah, sim, tinha o meu irmão que era excelente, e aí você poderia ver que ele seria um excelente profissional e acabou se perdendo pelo caminho. Claro que nós ainda precisamos avançar muito nessa questão do conhecimento, né? A literatura, ela existe, mas o conhecimento dela ainda nós percebemos que está um pouco atrasado. Então, inclusive, agradecemos a oportunidade de estar aqui. Amanhã, dia 10 de agosto, é o Dia Internacional da Superdotação, né? Nós comemoramos amanhã o Dia Internacional da Superdotação. Então, já fica como dica, né? Para que as pessoas possam também estar estudando e, às vezes, identificando alguém na sua escola, na sua família, que possa dar um suporte nesse sentido. Você disse que a Silvana poderia falar um pouco mais sobre essa área, com relação aos professores, mas também usando a tua própria experiência, o professor ele é muito importante nisso, porque ele é o primeiro a ter o contato com esse aluno e a perceber algo nesse sentido, né? Então, por isso o professor tem que ser muito valorizado, exatamente por fazer esse primeiro diagnóstico, observação a respeito deste aluno. Com certeza. A grande maioria, não posso dizer 100%, mas muito próximo disso, os alunos vêm identificados pelos professores. Então, nós temos um carinho muito especial por todos eles, porque eles são quem vai mostrar para nós esses talentos e, junto conosco, possibilitar para esse estudante novas formas de enriquecimento curricular. Muito bem, então, um assunto importante, claro, a gente convida então a você conhecer um pouco mais a respeito desse assunto, como disse aí a Maria Luísa, amanhã o dia que se traz como ponto principal dessas crianças com altas habilidades. Vamos procurar ler um pouco mais, se informar um pouco mais a respeito desse assunto. De repente você tem aí na sua casa, no seu convívio, né, pessoas com altas habilidades que ainda não foi identificada, que de repente você possa contribuir, então, para que essa pessoa possa ter aí o desenvolvimento dessa habilidade e usar isso, claro, em seu benefício. E, claro, também a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as doenças reumatológicas, saber um pouco mais a respeito desse assunto. O nosso Saúde e Bem-Estar de hoje foi exatamente voltado nesse sentido, de despertar em você que nos assiste o interesse também o conhecimento de algumas áreas. Maria Luísa, quero agradecer a sua participação aqui conosco, tenho certeza que foi muito proveitoso e que contribuiu muito para quem nos assiste,
tratar de um assunto importante como esse. Obrigado pela participação com a gente. Por nada, nós que agradecemos mais uma vez a disponibilidade da rádio e de estar aqui falando um pouquinho desse tema tão importante que são a identificação desses estudantes e o encaminhamento deles. Por favor, leve meu abraço para o professor Ney, Com certeza. também a Silvana que está acompanhando aqui com a gente o programa, que também tem um processo importante, né, dentro disso tudo, a contribuição importante dentro dessa área de atuação. Com certeza. Nós podemos sugerir, né, a próxima pauta, ser da parte pedagógica, Sim, e aí ela vai claro. contribuir muito conosco nesse sentido, mas ficamos muito gratos enquanto núcleo de poder estar divulgando um pouquinho do nosso trabalho e que a sociedade possa ter acesso ao conhecimento das altas habilidades e superdotação. Tá certo. Doutora Mariana, também quero agradecer, a senhora prontamente aceitou o convite, assim que a gente fez, de vir trazer aqui ao programa um assunto importante, que de repente muitas pessoas que são acometidas dessa doença ou de uma das doenças do reumatismo, eu acho que os seus esclarecimentos foram exatamente nesse sentido, né, de dar a essas pessoas a oportunidade de conhecer um pouco mais. Nós também aprendemos bastante. Obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de trazer um pouco de conhecimento para a população e falar sobre o risco, né, da automedicação e dos sintomas, que é a principal dica que eu deixo, né, para as pessoas. E aqui as portas estarão sempre abertas para tratar de assuntos como este. Obrigado pelo convite. Aí, Oswaldinho, mais uma vez, com toda certeza, aprendemos um pouco mais aqui no programa e tenho certeza que os nossos amigos que nos acompanham também têm esta oportunidade e ainda terão a oportunidade de saber um pouco mais a respeito desses assuntos, né? Com toda certeza. Parabéns à doutora Mariana, parabéns à Maria Luísa, assuntos importantes, né, Paulinho, que a gente sempre tem tratado aqui no Saúde e Bem-Estar. Sempre é um prazer. Boa noite. Tá certo. Quero agradecer mais uma vez a você que nos acompanhou aí através do nosso canal no Facebook. Já lembro mais uma vez, sempre importante você marcar o seu amigo, compartilhar a nossa programação. A você que nos acompanhou pelo YouTube, já aproveita, deixa aí o seu like, ativa o sininho de notificações para você ser informado, né, e não perder o programa. Você vai receber a notificação e vai poder acompanhar ao vivo com a gente. Claro, se inscreva no nosso canal para que você possa ter acesso à playlist completa de todos os programas que já foram lá. Esse também já vai ficar à sua disposição. Se você perdeu o programa, não se preocupe. Você pode rever o programa quantas vezes quiser e com toda certeza vai contribuir para que a gente possa também trazer esses assuntos. Se você também quer sugerir algum tema, aproveita, pode deixar aí nos comentários, tá, os temas sugeridos e a gente, claro, sempre vai convidar um profissional qualificado para vir falar a respeito desse assunto. Quero agradecer mais uma vez a todos que estiveram com a gente, mandando um grande abraço. Na próxima sexta-feira temos um encontro marcado novamente aqui a partir das 19 horas. Um abraço e até a próxima oportunidade.